Salve pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso curso de criação de bonecos de plantas alimentícias não convencionais, carinhosamente chamadas de PUNC. Eu sou a Suzane, faço parte do MUDA, que é o Movimento Urbano de Agroecologia, e é formado por uma rede de pessoas apaixonadas pelo cultivo de alimentos, seja na roça ou seja na cidade. Eu também sou integrante do coletivo Bichos do Mato, que é um grupo de ativismo. É que a gente cria arte com sucata, com materiais do dia a dia e inventamos histórias e músicas bem divertidas para falar de questões que são importantes para os seres humanos e a natureza. Um dos nossos temas favoritos é a biodiversidade na alimentação. E esse curso aqui faz parte de um projeto chamado Viva Agroecologia, que a gente desenvolve junto com o Instituto Kairos e outros parceiros de caminhada desde 2017. O Viva Agroecologia já criou muitos materiais sobre as PUNC e implantou uma rede de viveiros e hortas dessas plantinhas. Também estamos em sinergia com a iniciativa chamada Sabores da Agricultura Familiar. Então, a gente convida vocês a acompanhar aqui o nosso curso para a professora Bettina, para ela mostrar toda essa técnica de papelagem e vocês aprenderem como vocês podem criar os seus próprios bonecos. Então, bora botar a mão na massa? Bom curso! Mas antes de se aventurarem nesse universo da bonecagem, vale uma reflexão. É preciso evitar os produtos que venham em embalagens e dar prioridade aos alimentos in natura, como é recomendado no Guia Alimentar para a População Brasileira. Vamos aplicar os 5 R's: recusar, repensar, reduzir, reutilizar e reciclar, para termos uma vida mais saudável e cuidarmos bem da natureza. Meu nome é Bettina, eu faço parte do coletivo de criação Bichos do Mato, que é um grupo de amigos e amigas ativistas que busca sensibilizar e mobilizar as pessoas em relação às causas sociais, ambientais e culturais. A gente vem se dedicando ao tema da alimentação, agricultura. Já produzimos um vídeo onde utilizamos bonecos feitos por nós e também com a participação de atores, mirins inclusive. E o tema era o agrotóxico. Então, me foi dado o desafio de fazer uma oficina em formato de vídeo sobre a construção de um boneco utilizando materiais descartáveis. E o tema da vez é a batata doce, que é uma planta alimentícia convencional e ao mesmo tempo não convencional. Todo mundo conhece a batata doce, seja na roça, seja na cidade, mas o que talvez nem todo mundo saiba é que as folhas da batata doce também são comestíveis. Daí que ela também é uma PUNC, uma planta alimentícia não convencional. Então eu espero que essa oficina seja proveitosa para fomentar a criatividade de todo mundo que assiste, para ajudar em processos criativos, processos educativos, para quem trabalha com criança, para quem trabalha com horta e quer educar, fazer um trabalho educativo, enfim, que seja proveitoso para todo mundo. Criar com materiais descartáveis é uma forma da gente evitar que o lixo vá para o aterro, para os rios, para os mares. Só isso já dá uma imensa satisfação. É uma infinidade de materiais que a gente tem aí, que vão para o lixo e que são matéria-prima. Aí então eu separo algumas imagens no computador, coloco num arquivo de Photoshop para poder imprimir numa folha de sulfite que eu posso depois colar na parede ou deixar sobre a mesa para consultar na hora que eu for fazer o boneco. Feita a pesquisa de imagens, eu vou selecionar alguns materiais descartáveis para começar a oficina. Fazer desenhos do nosso boneco pode ajudar muito no processo criativo, principalmente depois da gente observar muito bem os materiais descartáveis. É super prático a gente pensar logo também num suporte que possa sustentar o boneco, caso a gente queira expô-lo ou fotografar. No meio de tantos materiais e de desenhos, eu escolhi fazer a batata doce usando uma garrafa PET que não é nem muito grande e nem muito pequena. Aí escolhi também utilizar o plástico, saco plástico, para envolver essa garrafa e deixar ela um pouco mais gordinha, mais rechonchuda. E um dos principais materiais que eu costumo utilizar para confeccionar bonecos é a fita crepe. Tem também fitas colantes de espessura maior, que também são ótimas para trabalhar.
A gente também pode usar cola quente em alguns casos, mas quando trabalho com crianças eu prefiro usar a fita crepe e não a cola quente, porque as crianças podem se machucar. Para fazer os braços da batata doce, eu vou utilizar arame. Esse arame ele pode dar a volta em torno da garrafa e ele pode ser colado com a ajuda da fita crepe. O legal do arame é que quando a gente quer mudar a posição dos braços e das mãos para fotografar, ele tem essa maleabilidade. Lembrando que no topo da garrafa tem um furinho e eu vou enfiar 3 arames nesse furo. Esses arames eles vão compor o cabelo da batata doce, ou seja, os caules e as folhas. As folhas é o que a gente está querendo destacar nesse boneco, porque pouca gente sabe que elas também são comestíveis. Dos diversos tipos de folhas da batata doce que eu pesquisei na internet, eu escolhi a folha que tem o formato de coração. Aí eu desenhei 3 tamanhos diferentes sobre um papel branco para testar esses tamanhos no nosso boneco, para que a folha não fique nem muito grande nem muito pequena. Aí eu vou utilizar aqui um pedaço de garrafa PET, que por ser resistente e transparente, ele permite que se possa copiar o desenho, com a ajuda daqueles marcadores permanentes que a gente pode usar em plástico, acrílico, vinil e vidros. Ok, agora recortados os 3 tamanhos, a questão é como a gente vai fixar a folha no arame. Dependendo do comprimento do arame, a gente dobra ele sobre a folha de plástico e depois cola com a ajuda da fita crepe. Se o arame for muito curto, só a fita crepe já resolve. Toda roça tem que ter uma raiz bem colorida. Bom, e para terminar essa primeira etapa de estruturação do nosso boneco da batata doce, falta só fixar as 3 folhas nos 3 arames que estão no topo da garrafa. E para fazer isso, a gente vai repetir o mesmo procedimento que foi aplicado para fazer as mãos, mantendo o mesmo tamanho da folha. Agora sim, ficou pronta a estrutura da batata doce. E no próximo capítulo, a gente vai ver como que se reveste essa estrutura usando a técnica de papietagem, que também é conhecida como papelagem ou empapelamento. Essa técnica vai ajudar a dar resistência e melhorar a forma do boneco. Oi, pessoal! Hoje a gente já vai seguir a construção do nosso boneco da batata doce e vamos entrar na segunda etapa do processo, que envolve a papelagem, papietagem ou empapelamento, como preferirem chamar. E o que é que a gente vai precisar para fazer esse trabalho? Papel e cola. Eu costumo colocar numa garrafa PET e para a quantidade de cola que eu utilizar, eu vou usar 1/3 aproximadamente de água para que ela fique um bocadinho mais líquida. E aí nós vamos usar diversas qualidades de papel, né? Por exemplo, eu costumo usar o que sobra em casa, por exemplo, sulfite, depois de usar os 2 lados para fazer as anotações. É um papel muito bom para a gente usar. Aí entra todos esses papéis como notas fiscais, receita médica. Ah, tem um papel que eu gosto muito de usar, porque ele é bem delicado. São 2 papéis que eu gosto muito de usar. Esse papel aqui, o amarelinho de banco. Esses papéis, pelo que me consta, eles não são recicláveis, mas eles são reutilizáveis, que é o que a gente vai ver aqui no nosso caso, tá? Esse papel aqui, tanto como esse aqui de saquinho de pão, né? Eles são mais molinhos, são menos espessos, então eles permitem a gente trabalhar alguns aspectos da papelagem que vocês vão também ver ao longo do vídeo. Papéis mais grossos, que nem esse aqui, que também é um saco, parece um saco de pão, mas ele é um saco mais duro, né? Esse aqui também pode ser usado, mas ele é melhor quando você tem áreas planas para empapelar, tá bom? É essencialmente isso. Vamos nessa?
que eu faço? Eu pego um pedaço de papel, normalmente, cada um tem um jeito de fazer. Tem pessoas que gostam de usar o pincel, aqueles pincéis um pouco mais larguinhos, né? Eu já gosto de trabalhar direto assim com as mãos, né? E aí o que eu faço? Eu vou colando assim, deslizando os dedos. Por isso que é bom que a cola esteja um pouco mais líquida, né? Posso aqui misturar as qualidades diferentes de papel. Vamos supor que agora eu quero fazer um nariz, né? Um nariz pra gente colocar aqui na nossa batata doce. Então o que eu faço? Eu pego esse papel, mergulho na cola, amasso, faço uma bolinha e escolho aqui no boneco um lugar onde eu possa colocar o nariz. Tá bom? E aí eu venho com outro papel desse aqui, de pão, que é mais delicado, e cubro. Põe por cima da bolinha. Posso pegar um pedacinho mais fininho, venho aqui embaixo. Colo aqui. O mesmo vale se eu quiser fazer bochecha. Então vamos supor, pego aqui 2 pedacinhos de papel, faço outra bolinha. Bolinha meio achatada assim. Venho aqui ao lado do nariz, um pouquinho abaixo, e faço uma bochecha. Esses papéis aqui, que nem o de pão, também são bons aqui pra gente utilizar nas folhas, né? Porque as folhas, elas têm um formato arredondado de coração, né? Então, ó, a gente vem aqui e faz assim, um coração. Coloca aqui mais um pedacinho assim. E já vai virando os cantinhos, pra manter o máximo possível do formato arredondado. Dá pra ver? Então a gente vai meio que enrolar esse papel aqui, ó. Também posso usar esse aqui do papelzinho do amareladinho do banco, né? Então vamos lá rasgar um pedacinho por aqui embaixo. E aí eu vou dando a volta, né? Às vezes ele escorrega um pouco, não tem problema não. A gente vai, segura e faz de novo. Ó, né? Às vezes a gente dá uma cortadinha, ó. Eu recorto um pouco aqui, dobro aqui, dou uma recortada aqui. Mais fácil. Empapelar arame é realmente um desafio para quem está fazendo pela primeira vez, tá? A gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque às vezes o papel arrebenta. Aí a gente vai pegar de novo, outro pedacinho. Bom, nós já estamos com várias camadas, eu até fiz mais do que 3 ou 4 aqui. Como a garrafa PET foi envolvida com saco plástico, se a gente usar pouco papel aqui para revestir, é capaz do boneco ficar meio mole. Eu gosto de pedir que a gente deixe pelo menos aí 24 horas, que a gente dê um prazo de 24 horas para secar. E aí a gente vai depois com calminha, olhando para ver se não tem, ó, tem partes enrugadas, né, que a gente pode estar cobrindo, né, para ficar mais lisinho. A gente gastou mais ou menos 1 hora para fazer, eu gastei, né, no caso, aproximadamente 1 hora para fazer a estrutura do boneco e agora umas 2 horas para fazer o empapelamento. Eu pego um pote aqui, ó, assim, desse aqui, tipo geleia, requeijão, não lembro mais o que que é, e vou colocar ele assim para secar, tá? Porque aí não tem, se eu deixar aqui vai grudar
na superfície. Então eu deixo aqui assim e agora ele vai secar, beleza? Oi pessoal, hoje é a nossa terceira etapa da construção do boneco da batata doce. E eu vou ensinar vocês a fazerem uma massa de papel machê. O que é que a gente vai precisar? Liquidificador, papel picado, que nem a gente usou na papelagem, na etapa anterior, água, uma panela ou uma bacia, um coador. Esse aqui, por exemplo, é um coador velho que eu ia jogar no lixo, mas eu vou reutilizar, que é para poder coar o papel que for triturado no liquidificador. E depois a gente vai misturar esse papel triturado no liquidificador, coado com cola. E depois eu vou ensinar vocês como aplicar essa massa de papel machê sobre o boneco. Vamos nessa? Então, ó, a gente agora vai aplicar essa massa no nosso boneco. É interessante a gente ter alguns instrumentos, pode ser uma faquinha, pode ser cotonete, pode ser uma madeirinha, colheres, enfim. Cada um vai descobrir qual é o instrumento que se apropria melhor para o seu trabalho, né? Eu encontrei isso aqui que é para passar manteiga, né? Aí eu tiro daqui um pouquinho dessa massa. E onde que eu vou querer usar essa massa aqui no nosso boneco? Eu vou querer caracterizar um pouco mais o rosto. Então eu vou tentar definir um pouco melhor o personagem. Cada um vai criar de um jeito, não existe uma fórmula única, tá? Então eu tento imaginar como é que seria o personagem da batata doce. Por ela ser doce, eu imagino que ela seja simpática, que ela seja meiga, que ela seja feminina, né? Então eu vou tentar fazer aqui, a gente vai deslizando aqui, ó. Vai deslizando para alisar, coloquei um pequeno volume da massa aqui para fazer a boca, né, os lábios, vou dividir aqui. Aí eu sempre tenho um pouquinho de água, né, que ajuda também a deixar menos enrugada, porque esse tipo de papel machê, feito em casa, ele acaba tendo um resultado um pouco enrugado. É diferente de certos papéis machê que a gente encontra no mercado, que já vem em pó e a gente só mistura com água. Aí eu posso molhar com cotonete, por exemplo, venho aqui para dar uma alisadinha, uma suavizada. Para fazer os olhos eu pego mais um bocadinho. Eu vou começar pela alturinha das sobrancelhas, porque onde a gente tem a sobrancelha normalmente é um pouco elevado. Aqui é o lugar onde vai ser a sobrancelha e essa é a pálpebra superior. Os olhos, eles normalmente ficam dentro da cavidade, né? Cavidade ocular. Então eu não preciso fazer uma bolinha para o olho, para os olhos, para definir os olhos. Vamos fazer isso na pintura. O olho não fica saltado para fora. Ele fica dentro dessa cavidade aqui, né? Ocular aqui e aqui. Aí posso usar também um pouquinho de papel machê, onde eu tivesse alguma falha, né, da papelagem, alguma ruga que eu queira disfarçar, né? Tirar o algodão aqui
cotonete. Vou tentar definir aqui um furinho. Aqui é a narina, né? São toques leves, muito leves que a gente dá. Na hora que a gente passar a tinta, ela também vai preencher um pouco esse aspecto áspero, né, que fica aqui. Então vai ficar mais lisinho. Então agora a gente vai deixar secar por pelo menos 4 ou 5 dias. Se amanhã fizer sol, vou deixar ao sol, que aí vai ser mais rápido. E aí na próxima etapa a gente vai entrar na fase de pintura, beleza? Oi pessoal! Hoje é a nossa quarta e última etapa da construção do boneco da batata doce. Nós vamos trabalhar com pintura. Eu costumo trabalhar com tintas à base de água. E pensando na possibilidade de trabalhar com grupos maiores, como já trabalhei com grupos de crianças, e pensando que nem sempre a gente tem recursos para poder comprar as melhores tintas do mercado, então eu encontrei uma forma de trabalhar que é boa, que é suficientemente boa. Utilizo tintas à base de água de pintar parede. Então, no caso, eu uso como base a cor branca. E aí eu misturo com corantes. E existem várias tintas no mercado, vocês podem ver aqui essas cores todas que tem aí, que são tintas para artesanato, também à base de água, né? Aqui, por exemplo, essa é uma cor que eu confeccionei usando tinta à base de água, tinta branca de parede, né? De pintar parede, e misturei com corantes. Ela tem um poder de cobertura muito bom. Essa é uma das vantagens desse tipo de tinta, desse tipo de cor que a gente vai preparar. Tem um poder bom de cobertura e durabilidade e rendimento. Imagina, isso aqui rende muito. E o custo no final é bem menor do que se a gente estiver comprando potes desses que a gente encontra no mercado. E finalmente, um instrumento muito importante aqui que é o pincel, os pincéis. Costumo trabalhar normalmente com 3 tamanhos, tá? Esse aqui, o mais larguinho, é número 18, aí tem o mediano, que é número 12, e os menorzinhos aqui, que é o número 6. Tá bom, pessoal? É isso aí. Vamos nessa? Para pintar o interior dos olhos e o interior da boca, eu vou utilizar o pincel mais fininho, de número 6. E ele também vai ser útil na hora que eu pintar o contorno em volta dos olhos, assim como sobrancelhas, os lábios, tudo que exige mais delicadeza, mais cuidado, eu vou utilizar esse pincel mais fininho. Em volta dos olhos e da boca, eu vou usar o pincel médio, número 12, para pintar bochechas, a testa, pedacinho do queixo. Ele se presta bem por não ser tão grande, então não corre o risco da gente entrar nas áreas pintadas de branco. O pincel de tamanho 12 também se presta bem na pintura dos caules e das folhas. Deixei para o final pintar o corpo da batata doce com o pincel mais largo, de número 18. Por quê? Porque eu preciso ter algum lugar onde segurar o boneco.
E para pintar o interior dos olhos, a íris, pupila, cílios, sobrancelhas, eu vou voltar a utilizar o pincel número 6, o mais fininho. Toda roça tem que ter uma raiz bem colorida, que é fácil de plantar, saborosa e nutritiva. Pode ser cor de laranja, rosa, roxo, amarelada, mas é sempre vermelhinha, pontudinha e adocicada pra colher. Eu também costumo usar lápis de cor para dar alguns detalhes na pintura do boneco. Por exemplo, o interior das narinas, contorno de olhos, sombras. Suas folhas são tão boas pra saúde da família, fortalecem os ossos e os dentes e tem até proteínas, mas nua e crua suas folhas não são bem digestivas, por isso é só ferver e aproveitar suas vitaminas. Nua e crua suas folhas não são bem digestivas, por isso é só ferver e aproveitar suas vitaminas. Quando eu termino a pintura, eu dou um tempo para secagem e depois eu vou passar o spray verniz sobre o boneco. Existe o spray fosco, assim como existe o spray brilhante. Aí vai do gosto de cada um. Esse verniz ele permite tornar o boneco mais impermeável, proteger a pintura e ele também tem um efeito de escurecer um pouco as cores que foram utilizadas ali na pintura. Por isso eu também usei cores um pouco mais claras de antemão, sabendo que a hora que eu fosse passar o verniz, tudo ficaria um bocadinho mais escuro.